Olá a todos, mais um vídeo que não é no domingo e sim numa quarta-feira, mas é porque hoje é um dia especial. Faz 10 anos que eu lancei o livro Museus do Amazonas. Então, hoje de manhã eu lembrei do nada, ontem eu nem estava lembrando. Daí eu passei o dia pensando sobre isso e o que eu poderia fazer, né? Já que eu estou sem redes sociais no momento. E é o seguinte, vou falar um pouco da como foi a produção dele. Esse livro, ele é produto de uma parte da minha dissertação de mestrado. É um capítulo e meio, basicamente, né? Só a parte que eu considerei ao amplo público, que seria a parte mais simples, a parte mais sobre trajetória e política dos museus estaduais, né? Porque apesar do título ser Museus do Amazonas, eu não falo sobre todos. Eu listo, mas eu não tenho como pesquisar todos, né? É impossível, demandaria muito mais tempo. E aí ficou focado na questão dos museus estaduais. E a publicação dele foi de um edital da FAPEAN na época, que não existe mais, que era o edital chamado Bíblios, né? A minha ex-orientadora, a Marilina Pinto, ela que escreveu o trabalho, né? E ela fez a organização, ela fez tudo, né? Ela foi praticamente organizadora, por isso que o nome dela está no livro. Tem muita gente que não sabe disso, mas é por isso, porque ela não só me orientou na pesquisa no mestrado, como ela também organizou o livro, né? E a editora foi Edua, que é a editora da Universidade Federal do Amazonas. É, Na época, a gente lançou no dia 30 de novembro de 2012, lá no Museu Amazônico. Eu lembro que foi numa sexta-feira, nunca esqueci, sexta-feira de venusianas como eu. E foi bem legal, deu bastante gente, a gente vendeu bastante livro, é, teve um coffee break, teve um probleminha lá de comunicação, que eu não vou explanar aqui, mas no geral deu tudo certo. Agradeço muito as pessoas que colaboraram na época, que eu tive uma força-tarefa, né, porque eu estava com muita atividade. Na época eu fazia consultoria, o Plano Municipal de Cultura Manaus, e na mesma semana eu estava em Salvador, junto com Everton Almeida, finalizando lá os ajustes de consultores. E foi tudo uma grande correria e ficou meio que nas mãos da Regina Vasconcelos, que é a museóloga que escreve aqui atrás. Ela que ficou com essa parte mais de organizar o operacional no dia, lá no museu. O Ademir Filho organizou a parte da comida. A minha mãe deu uma força também no dia. E a Ana Paula, minha amiga, me ajudou com maquiagem e cabelo. O Douglas Machado foi o cerimonialista no dia. Ele que fez toda a apresentação, lá ele fez muito bem assim, o trabalho dele. O professor Renan Freitas fez a apresentação do livro. Aqui, que é a apresentação do livro. Hoje eu estou com uma iluminação péssima aqui, está escurecendo e já está chovendo. Professor Renan. O professor Renan é maravilhoso, sei lá, maior sociólogo do Amazonas, vamos dizer assim, né? Devido ao tempo de trajetória que ele tem, humildade, produção. Ele foi muito aberto em aceitar a apresentação. Ele foi no dia do lançamento lá, falou um pouco sobre o livro. A diretora do Museu Amazônica na época era a Maria Helena Ortolã. Quem mais que ajudou, gente? A Tainá Paulain fez as fotos do dia. Só tem as fotos dela, não tem outras fotos. E o Denis Salles ajudou na parte da venda do livro. E é basicamente isso. São as pessoas que eu quero lembrar, agradecer. Dizer que nesses 10 anos muita coisa mudou. E o livro precisa de uma atualização urgente. Para isso eu vou ter que buscar um edital
para poder fazer uma segunda edição, quem sabe ano que vem, comemorativo, segunda edição de 10 anos. Tem coisas que não mudaram, né? Tipo, Museu da do Norte, Museu Caso do Davi Ribeiro, Museu Numismática, Museu de Arqueologia. Aí outros já mudaram bastante, assim. A Pinacoteca mudou. Agora tem o Museu da Cidade de Manaus, né? A nível municipal. Enfim, aconteceram algumas coisas em relacionado a Misano, muito agradáveis. Que mais? É basicamente isso, né? No primeiro capítulo fala sobre a política museal no Brasil, capítulo 2, primeiros museus do Amazonas, Museu Botânico do Amazonas, Museu Amazonense, que não existem mais. Terceiro capítulo, os museus estaduais, né? Que não tinha municipal aqui na época, então ficou só as considerações finais, as referências. E é isso. As fotografias são em colorido. Quem ainda quiser adquirir, né, as últimas unidades tem na lojinha do Musa e na lojinha do Casarão de 10. E também na Barraca da Janela de Manaus, na próxima feira que ela vai participar, @Janela de Manaus, ela vai levar o livro também. Eu ainda não sei a data, mas acredito que agora no começo de dezembro. Então é isso, queria falar um pouco do livro. Ele é produto de uma pesquisa que já tem bastante tempo, mas no final das contas, eu nunca parei de pesquisar, mesmo não estando mais na vida acadêmica. Eu sempre fiz um trabalho de pesquisa autônoma mesmo, independente com financiamento ou não, ou vinculada numa estrutura institucional ou não, eu nunca parei de pesquisar. Eu tenho um blog que na época eu criei para poder divulgar as pesquisas, porque quando digitava assim sobre referência de museus no Amazonas, na época, né, em 2011, 2010, 2011, não tinha nada. Daí o Douglas Machado, que é o meu melhor amigo, me incentivou a abrir um blog e ele poderia me ajudar nessa parte de mídias, e realmente ele me ajudou muito e me ajuda até hoje. E aí, eventualmente, eu estou postando lá, quando eu quero divulgar algo, quando eu tenho uns lapsos de ideias, de reflexões, ou pesquisa propriamente dita, ou algo comemorativo, como os 130 anos de extinção do Museu Botânico do Amazonas, que eu fiz um texto resumo em 3 publicações e fiz, né? Ficou bem legal. E é isso, quando dá, eu tô sempre, vamos dizer assim, fazendo uma divulgação científica, né? Porque o meu trabalho, ele é científico, né? Eu sei fazer um trabalho pragmático, eu sei fazer um trabalho técnico, mas eu comecei, quando eu abri o blog, com a divulgação científica. Depois que eu migrei isso para as redes sociais, hoje eu tô ausente por enquanto, mas é algo que eu gosto de fazer, algo que eu me sinto bem, né? Ser uma divulgadora, ser uma propagadora daquilo que eu pesquiso. Eu me esforço para estar sempre me atualizando, não consigo dar conta de pesquisar sobre tudo, não consigo. Eu conheço alguns museus no interior, mas não conheço todos. Ano que vem eu pretendo procurar mais editais para continuar tanto pesquisando como para publicar a segunda edição, né? Que faz parte aí de um dos meus objetivos, né? Porque uma hora ele já vai acabar. Ele já está acabando, na verdade. Não vai ter mais depois disponível, vai ter só as minhas unidades para arquivar, sabe? Para guardar. Eu não vou ter mais para vender, então de toda forma eu vou ter que em algum momento fazer a segunda edição. E relembrando um pouco do passado, não foi um trabalho fácil. Quando eu comecei a pesquisar, não havia muitas referências, pouquíssimas referências. Teve até nas bibliotecas também era bem difícil. Eu acabei trabalhando muito com dados, com fontes primárias, né? Relatório de governo, mensagem de governador, leis, decretos, regulamentos, folder de museu, né?
mas também tinha algumas poucas publicações, que são as fontes secundárias, que algumas monografias de uma única especialização que teve em Manaus, na UFAM, de museologia. Então eu li todas as monografias, eu li todas. Eram poucas, né? Uma turma de poucos alunos. Eu li todas as monografias, eu li a publicação do Robério Braga sobre o Palacete Provincial, eu li algumas notinhas, assim, publicações menores em publicações mais de turismo, enfim, pouca coisa, assim. O que eu ainda achei mais referências foi do Museu Botânico do Amazonas, que é o primeiro museu do Amazonas. Aí esse sim tinha um pouco mais de referência, sobretudo de pesquisadores de fora do Amazonas, que publicaram sobre o Museu Botânico. E tem uma publicação de uma dessas pessoas de fora que eu vi ano passado, que essa pessoa publicou fora do Brasil, já publicou em inglês, né? Eu consegui ler em português com o Google Tradutor. Ela realmente tem algumas fontes que eu não tenho, e eu tenho algumas fontes que acredito que ela não deve ter tido acesso por não ser daqui, né? E eu tenho essa, vamos dizer, particularidade de estar aqui e de eventualmente descobrir alguma fonte nova em loco, uma fonte, como eu disse, primária, que talvez ela não tenha tido acesso, né? Não sei se ela já veio aqui alguma vez, mas eu acredito que não. Então é isso. Quem sabe um dia montar uma exposição sobre esses primeiros museus, né? Museu Botânico do Amazonas e Museu Amazonense, ou algo comemorativo relacionado aos próprios museus daqui, ou um evento de debate crítico sobre o nosso campo museal, porque tem muitos problemas e não são poucos. Não é porque eu sou uma pesquisadora e eu amo museus e eu sou uma entusiasta, divulgadora, não quer dizer que eu não saiba das críticas que há sobre os museus no mundo, né? Principalmente como um fruto de um processo colonizatório, enfim, uma série de questões, né? Falta de inclusão, gênero, raça, sexualidade, etc, etc, etc. Tudo isso que dos movimentos que estão ocorrendo nesse momento no mundo inteiro. E nós, aqui no Amazonas, não podemos ficar de fora, né? A gente tem que se atualizar com a educação em museus, pesquisa em museus, os temas que estão em debate, participar mais da Semana Nacional dos Museus, da Primavera dos Museus. Então, assim, esse vídeo, ele não tem roteiro. Eu liguei aqui a câmera, não tem estrutura nenhuma, assim, física. Não tô com boa iluminação, não tô com uma cara muito boa. Mas é um dia especial, então não poderia deixar de passar em branco e não fazer um comentário, e não relembrar. E dizer também que, e aí fica como um protesto, como é difícil ser pesquisadora no Amazonas. Nós temos problemas com a ausência de fontes, de instituições de pesquisas, editais de financiamento. Inclusive, até os editais de financiamento, por exemplo, da FAPEAM, como eu já vi vários, o proponente ele tem que ser vinculado a uma instituição de ensino superior ou instituição de pesquisa. E aí, como ficam os pesquisadores autônomos, que não estão na universidade, tipo eu, né? Que não estou na universidade desde 15 de março de 2011, né? Estou ausente, há muito tempo eu não sou da academia e eu nunca parei de pesquisar. Dentro das minhas possibilidades, eu nunca parei de pesquisar, eu nunca parei de escrever, às vezes esporadicamente, eu dou uma parada, dou uma retomada, mas eu não deixo de ser uma pesquisadora. Eu sou uma pesquisadora autônoma. As pessoas não usam muito esse termo, porque parece que é só o desempregado para dizer que ele não para de pesquisar. Não. Quando eu trabalhava em instituição pública, o meu trabalho lá também era pesquisa. Quando eu faço consultoria, um trabalho de diagnóstico, eu também tenho que fazer pesquisa. Quando eu estou estudando numa biblioteca, eu estou sempre procurando alguma fonte que pode ajudar a melhorar algum artigo. Recentemente eu fui convidada para publicar um artigo num livro de repercussão nacional, em que cada capítulo vai ser sobre um estado. Não vou dizer do que se trata aqui, porque não é o momento. Mas o capítulo Amazonas vai ficar sob minha responsabilidade. Então, é um convite nacional de pessoas que são referências naquele tema no Brasil inteiro
e que me acharam na internet e disseram que o meu trabalho era o mais, que tinha uma maior consistência, né? Eu fico muito feliz, né? Porque é fruto de um esforço, um esforço imenso de ser pesquisadora nesse Brasil, de não ter bolsa de pesquisa, de fazer esse artigo até fevereiro sem recurso nenhum, mas eu vou fazer, nem que seja em parceria, mas eu vou fazer. Ele vai ser publicado. E não é uma questão só de ascensão pessoal, não, é um compromisso com os meus objetos de pesquisa, é um compromisso. Se eu me predispus a começar, eu vou até o fim. Se eu comecei, eu vou atualizar. Se eu fui convidada, não tem por que eu não aceitar, né? As próximas gerações ou as gerações do momento, elas precisam ter referências, ela precisa ter os primeiros a estarem abrindo os passos. Não estou dizendo, eu fui a primeira. Não, não é. Tem outras pessoas aí também pesquisando, todo mundo da mesma área, só que são trabalhos diferentes, né? E a gente tem que se unir, melhorar o nosso campo. Eu não tenho problema nenhum com isso, não tenho questão de vaidade nenhuma. Eu estou fora desse universo dos conflitos acadêmicos, tá? Então, é isso. Acho que eu falei demais para variar, mas também fica como uma crítica, um desabafo, um dia comemorativo. E agradecer a todo mundo aí, desculpa quem eu esqueci de falar. Falei da Regina, a Marilina, a Renan, o professor Marco Aurélio. E é isso, gente, todo mundo que me ajudou. Na Secretaria de Cultura, quem me ajudou muito foi a Ana Ilka. Na época, Manaus CUT não ajudou em nada. Na época, né? Já faz muito tempo, né, gente? Era uma outra gestão, era um outro momento. Não teve nenhum tipo de suporte pela Manaus CUT. E é isso, gente. Muito obrigada por quem assiste aqui, quem me encontrou na rua e elogiou os vídeos, como um evento que eu fui recente. Uma pessoa que eu não conhecia veio até mim e falei, você que faz vídeo no YouTube, seu trabalho é muito legal e tal, gostei muito, é muito elucidativo, é muito explicativo. Eu disse, obrigada, eu pretendo fazer todo domingo. Quem disse que eu fiz todo domingo? Tava aí hoje, depois de 1000 anos eu tô aqui numa quarta-feira. Mas é isso, hoje é mais descontraído, menos formal. E tá bom. Até mais.